Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo 75. Salmo 75, diz assim: A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu falo pelas eternidades, ficarei eternamente. Dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse eu ao lugar onde seus Não levanteis a fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Porque não se encolheu a casa do inferno, perguntas que está cheio de certamente todos os símbolos da terra soberão e beberão as nossas luzes. Mas quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó. E quebrarei todas as forças, mas as nossas forças serão exaltadas. Glória a Deus. Aleluia, né? Glórias a Deus. Como o salmista diz aqui, né? Nós exultaremos para sempre, né? Cantaremos louvores a Deus. E nós estamos aqui essa noite justamente para isso, né? Para cantar louvores a Deus, para glorificar, para engrandecer o nome do Senhor. Nós estamos aqui também porque nós somos gratos a Deus, né? Por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, pelos livramentos, pelas bênçãos, né? Porque a gente sabe que o Senhor, Ele cuida de nós, né? Ele acampa os anjos ao nosso redor, Ele nos protege e nós cremos nisso, né? E nós acreditamos que o Senhor está aqui neste lugar, nós acreditamos que Deus, Ele ouve as nossas orações, nós acreditamos que Deus é o nosso Pai e que Ele é bom, né? E que nós temos experimentado da bondade do Senhor e estamos aqui essa noite para exaltar o nome dEle, amém? Vamos orar, aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos na sua casa, por estarmos aqui na sua presença, Deus, louvando, glorificando e engrandecendo o teu santo nome, meu Pai. Nós sabemos, Deus, que o Senhor está aqui neste lugar. Pedimos que o teu Espírito Santo, Deus, venha agir no nosso meio, venha agir, Senhor, nas nossas vidas, meu Pai. Que o Senhor derrama sobre nós a tua unção, que o Senhor derrama sobre nós, Senhor, as tuas bênçãos, meu Pai. Despedaça, Senhor, todo jugo, tudo aquilo que não vem de ti. Repreende, Deus, todo o mal. Repreende, Senhor, todo o levante do inimigo, meu Pai. Derrama, Deus, as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, meu Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós também, meu Pai, queremos te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. Que o Senhor, Pai, venha renovar a nossa mente, Deus. Que o Senhor, Pai, venha trabalhar nos nossos corações. Que o Senhor venha nos usar como instrumentos do Senhor, onde quer que a gente vá, meu Deus, para a glória do teu nome, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos para o Senhor, amém? Amém. Número 2 da harpa. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és o meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu. Vem me buscar. Sim, eu confiarei por essas terras de além, e lá terminarei as muitas lutas de
por ti, pois eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu confiarei por essas terras de além e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está o meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam aos infiéis. E se tão belo é falar destas grandezas aqui, que não será um gozar a graça que existe ali. Sim, eu confiarei por essas terras de além e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está o meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. 413. Meu pastor é Jesus Cristo, nele quero confiar. Com Jesus não tenho falta, junto a ele eu quero andar. Me conduza ao bom descanso, para o campo verde em flor. Refrigera-se minha alma, saciando de amor. Ele é meu companheiro, com Jesus desejo andar, pois me dá vigor e força para que eu possa caminhar. Ele é quem dá coragem para nada eu temer, mesmo próximo à morte, certo estou que vou vencer. Caminhando ao seu lado, não mais temerei o mal. Seu bordão e seu cajado dão-me proteção real. Contra o meu inimigo, o Senhor sempre virá. Me prepara uma mesa e comigo nela está. Unge a cabeça minha com o óleo do seu amor. O meu gozo é transbordante, pois meu cálice tem doçor. Por sua misericórdia e por seu sublime bem, habitarei em sua casa eternamente.
amém. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Amém? Vamos orar novamente. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Deus, e te agradecemos, Senhor, por esse período de louvor, meu Pai, por cada vida, Deus, que o Senhor trouxe na sua casa essa noite, Deus. Que o Senhor derrame sobre nós, meu Pai, as tuas bênçãos sem medidas. Que o Teu Espírito Santo fale conosco esta noite, meu Pai. Abre nossos ouvidos, Deus, abre o nosso coração, meu Pai. Que em nome de Jesus a gente possa sentir, Deus, a Sua presença. Que o Senhor, Pai, venha entregar bênçãos, Deus, para os Teus filhos. Que o Senhor, Pai, vai repreendendo toda a ansiedade, Deus, toda a preocupação, meu Deus. Tudo aquilo, meu Pai, que tem preocupado os Teus filhos. Que o Senhor repreenda em nome de Jesus, meu Deus. Abençoa, meu Pai, cada momento deste culto, cada oportunidade, Deus. Abençoa a palavra que vai ser ministrada, Deus. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Agora eu queria oferecer as oportunidades. Eu queria saber qual dos irmãos que aceita a oportunidade para contar testemunho, para agradecer as bênçãos, para louvar o Senhor com hino, para deixar uma passagem da Bíblia. Está com a oportunidade, amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Hoje é um dia especial, Santa Ceia, mas eu inicialmente quero agradecer a Deus que ontem foi aniversário da minha mãe, 86 anos, e família reunida, foi maravilhoso. Muitos que a gente não via já há bastante tempo, até anos, e lá compareceram. Foi muito, muito especial. E graças a Deus que ela é temente a Deus como nós, e Deus tem dado os livramentos que a gente sabe que é depositado na vida de quem Ele ama. E dela não é diferente. A honra e glória do santo nome de Jesus. No Salmo 119, perdão, é aqui mesmo. No versículo 71 diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que agradecesse, que aprendesse os seus estatutos. E também no 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E também no 114 versículo diz: tu és o meu refúgio e o meu escudo, espero na tua palavra. Amém? E é assim que nós, andando com Jesus, nós temos tido essas oportunidades de comprovar, né, como Deus é bom na nossa vida, nos sustenta. Nós somos frágeis e muitas vezes a gente fica até com a fé um pouco fraca, né? Mas a palavra de Deus fala para a gente pedir forças a Ele, né? E que Ele nos sustenta e nos ajuda. E é assim que nós temos que caminhar com Cristo. Igual aqui no 71 diz, né? Foi-me bom ter sido afligido. Eu creio que todos nós fomos afligidos em algum momento da vida. Acredito que nós ainda seremos. E isso nos faz, como na segunda parte aqui, né? Para que aprendesse os seus caminhos, né? Então, o importante na nossa vida é a gente continuar aos pés de Jesus, comparecendo à igreja, com os irmãos, porque, como o slogan dos sindicatos, né, diz, né, que juntos somos fortes, serve para nós também, porque o povo de Deus reunido, mais forte se torna e as batalhas são mais fáceis, né, de serem superadas e vencidas por nós. E por outro lado, nós sabemos que a Bíblia nos é, né, uma lâmpada para nos iluminar. Por isso que diz que nós somos a luz do mundo, né?
porque nós não estamos mais em trevas, nós conhecemos a palavra. A gente pode pecar sim, não deveria, mas isso é normal do ser humano. Mas a gente pedindo perdão a Deus, com certeza que Deus nos perdoa, porque Ele é um grande Pai, bondoso, e nos conduz ao caminho que devemos seguir. E a gente não pode abrir mão disso, de maneira alguma. E no 114 diz, né, que Ele é o nosso refúgio e escudo, né? Escudo e que a gente espera na palavra dele. E é isso mesmo, porque sem a palavra de Cristo, essas promessas nós não teríamos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, porque a nossa maior procura em estarmos seguindo a Deus é exatamente nós termos a oportunidade de sermos redimidos e conquistarmos, né, através da nossa fé e dos nossos atos, a grande oportunidade de estar junto de Deus no céu. E é isso. Maravilha, nós temos aqui o manual que nós devemos seguir sempre, porque bom é estar na presença de Deus e com os irmãos nos fortalecendo também em oração. Isso aí nos ajuda com certeza em demais. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Né? Glórias a Deus. Como o irmão me falou, né, de arrependimento, e especialmente na noite de Santa Ceia, é uma noite que a gente, né, faz uma reflexão maior a respeito disso, até por causa do texto, né, que a gente lê da ceia, que fala que examine-se o homem a si mesmo, né, e a palavra do Senhor nos ensina isso, né, que a gente peca, mas a gente tem que se arrepender, né, na verdade o Senhor sabe, né, que nós somos pecadores, arrependidos, e o problema não é assim, nem tá tão grande em pecar, obviamente que tá, mas é de não se arrepender, né? Quando a gente olha para Adão e Eva ali no paraíso, eles pecaram, mas o pior foi porque eles não se arrependeram, né? Porque se eles tivessem se arrependido, né, talvez a história também teria sido diferente. Mas quando Deus veio falar com eles, ao invés de se arrepender, eles ficaram tentando justificar. Ah, mas eu fiz por isso, eu fiz por aquilo. E às vezes a gente faz isso também diante de Deus, né? A gente erra e ao invés da gente se arrepender, a gente fica se justificando diante de Deus. Ah, Deus, mas eu fiz isso porque o Senhor conhece a minha história, o Senhor sabe isso. Não, a gente tem que se arrepender. Deus só quer que a gente fale, se arrependa. Olha, Deus, eu errei, né? Perdão. E Ele perdoa, né? Que a gente tem o exemplo de Davi também. Porque Davi, ele pecou, né? Ele foi adúltero e homicida, porque ele planejou a morte do marido de Batseba. Mas quando Davi é lembrado no Novo Testamento, não fala que ele era adúltero, nem fala que ele era homicida. Fala que ele era o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele se arrependeu. Ele pecou, mas ele se arrependeu. Então Deus esqueceu dos pecados dele, né? E se lembrou, né, do coração dele voltado para Deus, né, do que ele fez para o Senhor. Então é isso que Deus espera de nós também, né? Que a gente tenha essa sabedoria para pedir perdão, para se arrepender, né, dos nossos pecados. Amém? E eu queria saber se mais alguns irmãos aceitam a oportunidade. Uma Vilma, né, que está. Saúde, amada igreja, com a graça e paz do nosso Senhor. Amém. Eu quero primeiro agradecer a Deus, né, por Ele ter me concedido mais um ano de vida, com força, com saúde, que eu não me sinto doente. Eu tenho uns problemas, mas não me sinto doente. Eu me sinto que eu estou firme e estou com saúde. Glória a Deus! Deus me concedeu, e eu quero agradecer a cada um dos irmãos que me mandou a mensagem, falou comigo. É muito bom, é muito maravilhoso. O melhor presente que nós ganhamos é uma mensagem, uma palavra de Deus. Esse sim é o melhor presente que nós ganhamos. Amém. De todo mundo. Então eu quero agradecer a Deus por isso, né? Eu estava assim meio esses dias, passei a semana passada meio ruim do joelho, tudo. No domingo eu não pude vir à igreja, fiquei muito triste, mas terça-feira eu vim. E estou aqui novamente. E tenho fé em Deus que nada mais vai me prejudicar eu estar na casa do Senhor.
Porque aqui que é meu lugar, não adianta. A gente fica em casa, assiste o culto online, mas não é a mesma coisa. Estamos aqui junto com os irmãos é outra coisa. Então eu quero agradecer a Deus por tudo e por cada um dos irmãos que lembrou de mim. Aleluia! Oportunidade em nome de Jesus. Amém, né? Nós também agradecemos a Deus, né, pela vida da irmã Vilma, né? Tá completando aniversário. Ela é uma das fundadoras aqui da igreja, né? Membro fundador, tá aqui desde o começo e sempre fiel, né? E nós ficamos felizes, porque é realmente como se fosse da nossa família, né? Como a gente vê assim, né? Que realmente com saúde, né? Estando bem, vencendo, né? Os desafios, porque desafios todos nós temos, né? Mas vai vencendo com o Senhor. Então nós ficamos felizes, né? Por mais um ano de vida da irmã Vilma e desejamos, né? Que Deus continue abençoando a vida dela, amém? Amém, Jesus, amém. Aleluia, né? Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. A Bíblia fala que Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza e o socorro bem presente. Olha aí que maravilha, né? O socorro está hoje na presença, nós estamos hoje na presença de um Deus vivo, né? De um Deus maravilhoso. Nós só temos que agradecer a Deus, porque nós estamos aqui em obediência ao Senhor. Porque Ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza e o socorro bem presente. Olha que maravilha! O socorro do Senhor em nossas vidas é muito bom, irmão Lúcio. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a irmã Vilma, né? Pessoa muito amada por Deus e por nós, né? Parabéns mais uma vez, muitos anos de vida, muita prosperidade para você, para sua filha, seus netos, muitas bênçãos, né? Nós só temos que agradecer nessa noite. Que Deus abençoe a irmã Vilma, né? Que Deus abençoe a igreja. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Vamos orar, né? Pela irmã Vilma. Está fazendo mais um ano de vida hoje. Não é todo dia que a gente faz um ano de vida a mais, com saúde, na presença do Senhor, que é maravilhoso, né? Estar na presença do Senhor é maravilhoso. Nós só temos que agradecer. Aleluia. Vamos orar nessa noite. Aleluia. Querido Deus, eterno Pai, nessa noite na Tua presença eu quero apresentar a vida da irmã Vilma, Senhor. Que Deus venha abençoar ela, venha dar saúde, venha dar paz, venha dar alegria nesse coração. Derramando as suas bênçãos seminidas sobre a vida dela. É isso que nós te pedimos nessa noite. Abençoa a Tua igreja também, Senhor. Toca na vida de cada um, Senhor. Porque Tu és um Deus todo-poderoso, Tu és um Deus forte, Tu és um Deus fiel. Tu és um Deus que abençoa, Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que liberta, Tu és um Deus que salva, aleluia! E nós te louvamos nessa noite pela nossa salvação, aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor nessa noite. Eu agradeço a Deus mais uma vez pela vida da irmã Betânia, que eu vejo as melhoras dela mais e mais ainda, que Deus continue abençoando, que Deus continue curando ela, Senhor, que eu sei que ela já está curada para a honra e glória do Teu nome. É isso que eu te peço nessa noite. Abençoa Isaac que não veio, abençoa Pedro Filho, Luciana, Isabela, Senhor. Toma essa família em Tuas mãos e abençoa a vida de cada um e de cada parente representado que está aqui nesta noite. É isso que eu te peço e te agradeço desde já. Que nós temos um mês abençoado que nós estamos iniciando, cheio de paz, cheio de saúde, cheio de prosperidade na presença do Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço desde já em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nosso Deus nessa noite. Vamos adorar o nosso Deus nessa noite, que Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Aleluia. Em adoração eu me rendo a Ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida aos corações, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração, digna de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe a nossa vida, né?
Abençoe a irmã Patrícia, que domingo estão viajando, né? Irmã Isaac, depois nós vamos orar por ela, que ela vai viajar e não vai viajar para perto, que Deus possa levar em paz e que possa trazer, né? Nós pedimos nessa noite que dê uma bênção especial para cada um que está nesse lugar, derramando as suas bênçãos celestiais que vem do alto. É isso que eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, glórias a Deus. Então vamos agora orar pelo pastor que vai trazer a palavra, amém? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Deus, nós te apresentamos a vida do teu filho, Deus, do teu servo, que vai ministrar a sua palavra esta noite. Que teu Espírito Santo, meu Pai, esteja com ele, Senhor, conduzindo, meu Pai, cada uma das palavras que vai ser ministrada esta noite. Que o Senhor fale aos nossos corações, meu Pai, abre a nossa mente, Deus, o nosso entendimento, Senhor. Abençoa, Deus, as nossas vidas, meu Pai. Que a tua palavra, Deus, caia na terra boa e produza fruto, Senhor, nas nossas vidas. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Hoje é um dia especial, um dia de Santa Ceia. E nós estamos aqui reunidos para glorificar, bendizer o nome do Senhor e participar da ceia do Senhor. Eu quero convidar os irmãos a abrirem nossas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 29. Capítulo 29 do profeta Jeremias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jeremias 29, está lá depois do livro de Isaías. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos estar fazendo a leitura do versículo 4 em diante, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados e que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e dai as vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não vos desanimeis. Procurais a paz e prosperidade da cidade para onde forem transportados. Orai por ela ao Senhor, porque se ela prosperar, vós também prosperareis. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganes, nem aos vossos profetas que estão no meio de vós, e nem vos adivinhos, não deis ouvidos aos vossos sonhos e que sonhos. Eles profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, e certamente que passados 70 anos em Babilônia, e tentarei para vós e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-os a trazer a esse lugar. Pois sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar a esperança e a um fruto. Então me invocareis, ireis e orais a mim e vos ouvirei. Amém? Amém. Glória a Deus.
Os irmãos falam assim, essa palavra é uma carta do profeta Jeremias aos que haviam sido levados no cativeiro da Babilônia. O profeta Jeremias era um homem de Deus que foi escolhido por Deus e ele teve sempre na presença do Senhor. No início do seu ministério, ele fala para Deus que não sabe falar porque ele não passa de uma criança. E Deus fala para ele: não digas, não passo de uma criança, porque aonde eu te mandar tu irás, e aonde eu te mandar falar, tu falarás. Eu serei contigo, não temas a eles, porque eu te protegerei. Então Jeremias era um profeta sério, foi perseguido, sofreu muito por causa disso, mas ele sempre manteve a palavra do Senhor. E aqueles que tinham sido levados para a Babilônia, e aqui a palavra diz que foi por determinação do Senhor. O cativeiro da Babilônia é uma das passagens importantes na Bíblia. Lá no livro de Mateus, no primeiro capítulo, fala que, no primeiro versículo, no primeiro capítulo, fala que as gerações de Abraão a Davi foram 14 gerações. De Davi ao cativeiro da Babilônia, 14. E do cativeiro da Babilônia a Cristo, outros 14. Então o cativeiro da Babilônia foi algo muito importante na vida daquele povo. E quando eles foram levados para lá, os que estavam lá tinham uma parte ainda de Israel, e havia no meio deles ali os profetas que ficavam profetizando para eles que aquilo ali era passageiro, que aquilo ali em breve eles estariam voltando. E Jeremias manda essa carta, e um deles, dos profetas, era Semaías, e ele manda a carta de volta, pedindo para que tome providência contra Jeremias, porque ele está acusando o povo de uma coisa que não vai acontecer, porque o cativeiro era pequeno. Mas na carta Jeremias diz que o cativeiro é de 70 anos, mas mesmo sendo de 70 anos, ele fala para eles que eles têm que estarem naquela região onde eles estiverem, é para eles edificarem casas, plantar pomares e comer dos seus frutos. Era para eles viverem naquele lugar, era para eles casarem, terem filhos, arranjar mulher para os seus filhos, dar as suas filhas em casamento, para que eles prosperassem naquele lugar. E ele ainda fala que eles têm que orar por aquela cidade onde eles estavam sendo cativos, porque a prosperidade daquela cidade seria a prosperidade deles. E isso muitas vezes também acontece com a gente. Às vezes nós estamos num lugar que não estamos gostando, e parece que nós começamos a achar que aquele lugar ali não era de Deus, nós estamos naquele lugar, e nós começamos a reclamar, e nós começamos a dizer não àquele lugar. Mas o profeta diz assim: diz o Senhor, orai pela cidade onde você está, porque a prosperidade dessa cidade vai ser a sua prosperidade. Às vezes eu fico me lembrando da minha vida. Quando eu cheguei aqui, eu tinha saúde, era jovem, praticamente
praticamente analfabeto e não sabia fazer nada. Então, não era uma situação fácil. E com 10 dias que eu estava aqui trabalhando de servente de pedreiro, eu encontrei com um primo meu e ele me chamou para vir trabalhar com ele. E ele me fechou na Nova Capa. Quando eu cheguei lá, o serviço era de lixeiro, uns caminhões de carroceria aberta, e a gente correndo naquelas A3, naquelas ruas de lado, atrás do caminhão até meio-dia. Mas, como lá onde eu estava o serviço era muito mais pesado e o salário era muito menor, então eu não reclamava, eu achava bom. E de repente, nós fomos escolhidos, eu e um primo meu, para irmos fazer o serviço do Palácio da Alvorada, do Brasília Palácio da Churrascaria do Lago, onde era tudo muito bem organizado, tudo em tambor, tudo limpinho, tudo sem problema nenhum, o pessoal respeitava muita gente. E eu trabalhei ali uns 5 meses, e eu vi que aquele lugar não era muito bom, e eu saí e fui trabalhar de ajudante de carpinteiro. E com 15 dias que eu estava de ajudante, eu já sou profissional, né? Eu saí e entrei no zoológico como carpinteiro e fiquei lá. E estava bom, não precisava fazer mais nada, o salário não era ruim, os colegas de trabalho eram bons, o serviço era mais pesado, mas dava para, era comparado com o que fazia lá no Nordeste, era beleza. Mas depois eu cheguei à conclusão que eu precisava estudar, já adulto, mas já tinha filho, inclusive, e eu comecei a estudar e tive que fazer o 4º ano, a 5ª série de exame de admissão, para poder entrar no ginásio, que era o 2º grau. E eu também achei que não estava bom. Eu comecei, quando eu comecei a estudar, eu fiz um curso de datilografia, que era importante naquela época, e com pouco tempo eu estava trabalhando no escritório. E como eu fui me dedicado lá dentro e tal, logo eu peguei uma chefia lá dentro do transporte e fui moldando a minha vida através daquilo ali. E Deus sempre esteve presente. E teve uma época, depois que a gente trabalhava e ganhava muito pouco. Eu lembro quando nós fomos quando eu fui para a Secretaria de Serviço Público, aí a gente não tinha mais chefia lá, era substituto do chefe, mas era uma vez por ano quando ele tirava alguma coisa. Mas nós ficamos ali, nunca reclamamos, e às vezes trabalhava meio expediente, mas quando precisava eu ia o dia todo, nunca reclamei. E eu fiquei 11 anos ali. E teve alguns colegas que se aborreceram e saíram dali. E ali todo mundo era desviado de função. Era pedreiro, era carpinteiro, era eletricista, era tudo. Mas eu permaneci lá. E já depois de aposentado, nós entramos no quadro de lá como fiscal de atividade urbana, que depois passou auditor fiscal de atividade urbana. Então, como eu comecei trabalhando de lixeiro, e depois eu passei a trabalhar de carpinteiro, não precisava estudar para quem já era carpinteiro. Se eu tivesse quietado naquela época, eu hoje seria um aposentado como carpinteiro. Então nós precisamos abençoar o nosso trabalho, nós precisamos abençoar a nossa caminhada, mas também precisamos nos esforçar. Aqui, aquele povo estava numa dificuldade tremenda, eles eram cativos. Mas é o conselho que vem de Jeremias. Assim diz o Senhor, não é Jeremias que está falando. E ele ainda fala para quem não acreditar nos profetas que estão lá, que são falsos. E esses falsos profetas, eles estavam lá profetizando.
Acabe não era o rei Acabe, era o profeta Acabe. Zedequias e Semaías, que profetizavam falsamente, que voltariam rápido, que ali era um tempo passageiro. Mas Jeremias disse: são 70 anos de cativeiro. 70 anos. Então, se nós imaginarmos 70 anos, quem foi para ali com 40, 50, provavelmente não volta. Mas eles ficaram lá, casando, fazendo casa, plantando, levando a vida da maneira que dava. Eles não se entregaram, eles foram trabalhar. E o exemplo eles tinham, porque quando Israel foi para o Egito, ele foi de boa, mas lá eles se transformaram no cativeiro. E eles ficaram 430 anos lá. Mas lá eles plantaram, lá eles fizeram casa, lá eles prosperaram. Mesmo sendo cativo, quando eles saíram do Egito, eles tinham riqueza, eles tinham muito gado, tinham muita criação de tudo tipo. Eles saíram de lá bem de vida, eles não saíram de lá sem nada, eles saíram de lá bem. Por quê? Porque mesmo sendo escravos, eles continuaram aceitando, porque tinha a promessa de Deus que ia tirar eles de lá. E um dia o Senhor levanta um homem para ir lá tirá-lo de lá. E aqui veio a promessa de Deus para aqueles que estavam lá achando que iam voltar, mas aqueles que estavam lá não iam voltar, mas os que estavam em Israel iam ser levados. Eles estavam ali, naquele lugar, passando por um problema difícil, mas era um aprendizado. Era difícil, mas eles estavam ali para aprender. Eles precisavam aprender a se dedicar. Eles precisavam aprender que o Senhor é com eles, mas eles precisavam estar lutando. Eles precisavam passar por um problema de disciplina, porque os que tinham ficado por rebeldia foram levados para não voltar mais. Mas os que estavam lá, que obedeceram, os que estavam lá, que ouviram a carta de Jeremias, os que estavam lá, que se colocaram na presença do Senhor, os que estavam lá, que deram ouvido à voz do Senhor, os que estavam lá, que um dia buscaram o Senhor e o acharem, e Ele os trouxe de volta. Às vezes a situação é difícil. É comum, às vezes, nós vemos pessoas que no desespero, ela disse: está numa vida amaldiçoada, e ela está amaldiçoando a própria vida. Mas por mais difícil que seja a situação, vamos abençoar a situação que nós estamos, vamos orar, abençoar o lugar que nós moramos, mesmo que nós não gostamos daquele lugar. Porque quando nós começamos a orar, quando nós começamos a abençoar, Deus vai agir. E quando Deus começar a agir para melhorar aquele lugar, essa melhoria vai nos atingir também. Essa melhoria vai chegar a cada um de nós. Esse era o conselho de Jeremias na sua carta. Era o que Deus tinha mandado Jeremias falar para aquele povo: não desanime. Vocês vão tomar mulheres, gerar filhos, tomar mulher para os seus filhos, dar as suas filhas vossas filhas aos seus maridos e prosperar. Não diminuam, prosperem. Porque se eles não prosperassem naquele lugar, o que iam fazer? Ia terminar. Eles iam encolher. Mas Deus queria que eles prosperassem. Quando Israel entrou no Egito, eram 79 almas. Quando eles saíram, eram mais de 3 milhões de pessoas. Eles multiplicaram, eles cresceram, eles
prosperaram naquele lugar. E quando Deus é conosco, nós vamos prosperar na dificuldade. Quando os pastores de Ló começaram a ter contenda com os pastores de Abraão, Abraão chamou e disse: vamos nos separar, para que não haja contenda entre nós. Escolhe para onde tu quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ele mandou Ló. E Ló escolheu as campinas, tudo verde, tudo bonito, para o lado de Sodoma e Gomorra. Mas quem prosperou foi Abraão, que ficou no deserto, porque Deus estava com Abraão. E o próprio Abraão foi quem teve que, por intermédio dele, tirar Ló de lá, se ele tinha sido exterminado junto com aquela cidade. Então é importante que nós temos a capacidade de valorizar o lugar que nós estamos. Temos a capacidade de agradecer a Deus mesmo na dificuldade, por maior que seja a dificuldade. Se eu estou passando por um momento difícil, mas eu tenho certeza, Senhor, que isso é passageiro, porque Tu vais estender a mão para mim, e com certeza o Senhor vai estender a mão. Deus não desampara os seus, por maior que seja a dificuldade. E às vezes você pode estar pensando: pastor, você não conhece a minha situação, você está falando de barriga cheia. Mas por maior que seja a dificuldade, Deus é conosco. Eu já passei dificuldades na minha vida, e eu tenho certeza que eu resisti, porque eu era jovem e tinha saúde. Mas Deus foi comigo, Deus prosperou, Deus me abençoou. Quando eu fiquei viúvo, eu fiquei com 5 filhos pequenos, sozinho. Não tinha ninguém aqui por mim, não tinha ninguém. Os parentes de cunhado aderente, ninguém deu a menor atenção. E eu fiquei numa situação difícil. E Deus é tão bom que na época eu ainda não conhecia o Senhor, mas Ele me conhecia. Glória a Deus. E eu lembro que o meu pai falou para Abidoral, que era um amigo meu, que eu precisava casar e eu tinha que procurar a mulher nos ouvidos, escutar quem era a mulher. Mas Deus foi tão bom comigo que eu não precisei de procurar a mulher. Não precisei procurar. Deus enviou. Glória a Deus, aleluia. Um dia o meu irmão lá em São Paulo resolveu vir para cá, ia visitar, e por acaso passou lá e convidou a Zélia, que era solteira ainda, era meio de idadinha, mas era solteira ainda. E ela veio com ele, né? E chegou aqui, foi o suficiente. Nós começamos a conversar e chegamos onde nós chegamos hoje, com 3 filhos maravilhosos, uma neta maravilhosa, e estamos com 48 anos de casado. Então, muito antes de você conhecer a Deus, Ele já lhe conhece. Muito antes de você servir, Ele já está lutando por você. E quando nós o conhecemos, nós vamos ter luta e vamos ter dificuldade. Porque o próprio Jesus fala: na vida terá dificuldade. Mas Ele diz: eu venci. Ou seja, eu sou o exemplo, eu venci. Então, aqui Jeremias manda essa carta para os cativos. Vocês não se iludam com os profetas que tem aí. Vocês não se iludam com os sonhos. Vocês não se iludam com o que vocês estão falando.
o Senhor não os enviou. O Senhor não enviou esses profetas. Eles estão sendo profetas mentirosos. Eles estão falando para vocês que o tempo é pouco. Mas eu quero te dizer, passados 70 anos, eles estão esperando voltar daqui 6 meses. Jeremias disse: não, quando passar 70 anos, aí o Senhor vai começar a tomar providência. Não quer dizer que completou 70 anos que está vindo embora, não. Deus vai começar a tomar providência. Deus vai começar a agir. E o que ele aconselha? Forma a sua vida aí. Faz casa, mora nelas, planta pomares, come do seu fruto, casa, tenha filhos, prospere, cresçam. Cresçam, porque quando vocês voltarem para aí, vocês vão voltar uma nação maior do que os que vocês foram para aí. E aqueles falsos profetas, o Senhor toma providência contra eles. O Senhor toma providência contra aqueles profetas. Esse Acabe e esse Zedequias, Nabucodonosor assou eles numa fogueira. Não adiantou a profecia deles, que era mentirosa. Então, muitas vezes, vem alguma coisa nas nossas vidas que nós não precisamos nos iludir. Não são todos os profetas que falam que são verdadeiros. Não são todos aqueles que falam em nome do Senhor que são verdadeiros. Existem muitos que falam falsamente. E eu costumo dizer que a nossa igreja é uma casa de bênção e de prosperidade. E os irmãos que estão aqui há mais tempo sabem disso. Quantas pessoas não entraram aqui, prosperaram e foram abençoadas e saíram daqui, mas saíram daqui abençoadas. Às vezes não saíram nem alegres, saíram reclamando, mas saíram abençoadas. E pode ser o que foi. Até hoje eu oro por todos aqueles que passaram nessa igreja, e por cada um dos irmãos nós oramos e buscamos o Senhor. Então nós somos uma igreja pequena, tão abençoada, que nunca paguemos aluguel com um dia de atraso. Nunca cheguemos aqui para a água estar cortada e nem a energia, porque Deus tem providenciado a condição. Quando falta do lado, Deus move a mão do outro. E quando a gente busca o Senhor com confiança, que nós damos oferta, damos dízimo, Deus sempre traz em dobro. Eu sei que comigo acontece isso. É uma coisa que eu não tenho a menor. Eu me sinto em obrigação de fazer aquilo que Deus joga no meu coração. E nós precisamos aprender isso. O lugar que nós estivermos, a casa que nós morarmos, é o melhor lugar que existe. Às vezes você pode até estar querendo sair daquele lugar, mas enquanto você estiver ali, abençoa aquele lugar, porque ali é o melhor lugar que tem, que é onde você está morando, é onde você está vivendo, é onde você está se mantendo naquele lugar. O emprego que ele está lhe dando, a condição de comer, de beber, de dormir, de sair, de voltar, abençoa, porque é do Senhor. E às vezes vem a dificuldade. Quando ela vem, o que nós vamos fazer? Orar ao Senhor, orar e pedir que Ele nos abençoe, orar e pedir que Ele nos tire da dificuldade. E o Senhor, Ele vai nos tirar, porque aqui Ele fala: vós me buscais e me achareis, quando me buscares de todo o coração.
Então não adianta nós buscarmos o Senhor falsamente. Vamos buscar o Senhor com amor, com dedicação, sabendo que o Senhor é aquele que nós podemos confiar, é aquele que tem a bênção para nos entregar. Esse é o Deus que nós servimos. É na presença desse Deus que nós estamos aqui. Esse Deus que nos dá o sono, que nos faz levantar, às vezes até cansado, com dificuldade, mas Ele estende a mão e nos abençoa. Ele nos dá as forças para nós vencermos a cada dia. E é dessa maneira que nós temos que viver. Hoje às vezes tem hora que a gente já se sente um pouco cansado, já estou com 88 anos, né? Mas Deus tem sempre me dado força para fazer tudo o que é necessário fazer, e com certeza vai continuar me abençoando até onde eu for vencer o meu projeto de vida, que é com 100 e poucos anos. E eu sei que o Senhor vai estar comigo, e eu vou chegar lá forte, com vigor ainda, e desfrutando da companhia dos irmãos e da família, que é o que eu mais adoro. Amém? Amém. Vamos passar aqui agora para o livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos estar lendo aqui a parte quando vai falar da ceia do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: pois eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso toda a vez que beberes em memória de mim. Pois todas as vezes que comer esse pão, beber este cálice, anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer esse pão e beber esse cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Amém. Então, isso aqui é uma passagem que é escrita pelo apóstolo Paulo, e ele diz que recebeu do Senhor essa palavra para passar para cada um de nós. Ele faz um aconselhamento: como é que nós temos que participar da ceia do Senhor. Interessante que ele não fala aqui que você tem que perguntar ao seu vizinho de banco, que você tem que perguntar ao missionário, que você tem que perguntar ao pastor, que você tem que pegar alguém. Não, você tem que examinar a si mesmo. E muitas vezes nós nos achamos em falha, e Deus nos dá a alternativa de orarmos, arrependermos, orarmos e buscar o Senhor, e estarmos lá para participar da ceia do Senhor. O Deus que nós servimos é esse Deus maravilhoso, esse Deus que guarda, que abençoa, que livra, que dá prosperidade, que colhe nas suas mãos, que reconhece aqueles que Ele abençoa, como Ele falou para o próprio Jeremias: eu sou uma criança, não sei falar. E Ele diz: não diga que é uma criança, onde eu te enviar, tu irás, e o que eu te mandar falar, você vai falar, e você não precisa temer. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, nós não precisamos temer, mas nós precisamos abrir o coração para estar realmente na presença do Senhor. A presença do Senhor não é meio termo, não tem falsidade na presença do Senhor, é verdadeiro, porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o que nós estamos dizendo se é do coração, e é por isso que Ele
nos guarda, nos livra e nos perdoa. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Amém? Amém. Nós vamos dar início à ceia do Senhor. Eu vou estar convidando aqui o irmão Dario. O Betânia já está em condição. O irmão Dario e o irmão Fábio hoje para servir a ceia do Senhor. Amém? Nós vamos estar orando, vamos estar entregando para vocês. Ficar aqui na frente, vocês vão servir ao pastor, ele serve e serve aos outros servidores também. Amém? Amém. Nós vamos orar pelo pão agora, diz assim a palavra do Senhor. E tendo dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo que eu entrego por vós, fazer isto em memória de mim. Amém? Amém. Vamos orar pelo pão, servindo assim. Senhor Deus, Pai maravilhoso, nós te apresentamos esse pão, Senhor Deus, colocamos diante de Ti e te pedimos, Senhor, que Tu venha abençoar, meu Pai. Que Ele venha representar na vida de cada um dos Teus filhos o Seu corpo, meu Pai. Que Ele venha ser, meu Pai, como um vaso milagroso. Deus, abençoa mesmo nessa noite, meu Pai. Toma nas Tuas mãos, Senhor Deus, essa ceia que nós vamos viver nessa hora, meu Pai. Abençoa esse pão, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá, em faminto tua alma saciar. Em cear, mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Em faminto a Jesus vem cear. E discípulos a voltar, sem os peixes a banhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem o fogo, o peixe, o pão, e Jesus que nos convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Em faminto a Jesus vem cear. Aleluia, glória a Deus. E tendo dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo que eu entrego por vós. Fazer isso em memória de mim. Amém? Vamos para tomar a ceia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor dos céus. Glorificado seja o nome do Senhor. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazeis todas as vezes que beberes em memória de mim. Pedi a pastora para dar aula, não estou ouvindo. Está passando um pouco mais forte. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós te apresentamos, meu Pai, este vinho, Deus, e pedimos que ele venha representar o teu sangue, que
foi derramado por cada um de nós naquela cruz, Senhor. Que a gente venha receber, meu Pai, todos os benefícios, meu Pai. Que a gente venha renovar a nossa aliança com o Senhor, meu Deus. Nós te agradecemos, meu Pai, por estarmos participando da sua santa ceia, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Quem se deve se achar, venha Cristo sem achar, mas o vinho sem mistura ele dá. Aleluia, Jesus. E também a vida o pão que nos traz consolação. Esse é tudo preparado, já está. Vem cear, mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Bebe Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazeis todas as vezes que beberes em memória de mim. Amém? Amém. E vamos tomar o vinho em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o teu santo nome, Pai. Te agradecemos, Senhor, nessa noite, pela tua presença nesse lugar. Aleluia, Jesus. E pedimos, Senhor, que tu venha sempre abençoar, meu Pai, guardar e livrar de todo mal. Venha sempre nos dar força e entendimento, Pai, para estarmos à tua presença e mesmo na dificuldade, aprendemos a lutar, meu Pai, pela vitória. Porque sabemos que tu estás conosco, meu Pai. Por isso nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tem feito nas nossas vidas. E te pedimos, abençoe e guarda, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade e passo a pregação. Amém? Glória ao Pai. Aleluia, glórias a Deus, amém? Agora nós vamos recolher os dízimos e as ofertas. Eu vou convidar a irmã Almi hoje. Glória a Deus. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu
Senhor, meu Deus, nesses instantes queremos agradecer, meu Deus, por ter nos trazido mais uma vez a tua santa casa, meu Deus, para aprender mais de Ti e colocarmos nas nossas vidas, para o nosso dia a dia. Senhor, meu Deus, nesse instante está sendo apresentado aqui pedidos de ofertas arrecadados na Tua casa para o Teu santo trabalho aqui, meu Deus. Ó Senhor, abençoa todos que assim o fizeram e os que não estiverem em condições de fazê-lo. Abra portas, meu Deus, para eles tragam a Tua primícia, meu Deus, a Tua santa casa. Todos isso nós agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus, amém? Vamos orar pela irmã Vilma, né, que está fazendo aniversário hoje, amém? Vamos orar por ela. Aleluia. Meu Deus, Pai amado, maravilhoso, que está teu filho diante de ti, Pai do céu. Que tu venha derramar sobre ela a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia, Pai. Deus venha multiplicar. Deus, tu és o Senhor dos exércitos. Deus que venha pode dar todas saúde, as dar coisas, paz, Pai. alegria, Senhor. Eu entrego ela em tuas mãos, Senhor Peço Deus, nesta e te noite. peço, Pai. Abençoe e guarda a tua Move a tua mão a favor, da força da tua filha, meu Pai. Ergue a tua mão a favor dela a cada dia, Senhor. E tudo aquilo que ela colocar diante de ti, meu Pai, que for da tua vontade, meu Pai, tu concede a tua filha, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. vai viajar no domingo ela não vai. Senhor Deus, Pai maravilhoso, está aqui a tua serva, Senhor Deus, diante de ti, meu Pai. Eu quero te pedir, meu Pai, que tu leve ela em paz naquele lugar e traz, Senhor Deus. Que ela possa aproveitar essa viagem, meu Pai, alegrar o seu coração. Conhecer novos lugares, Senhor Deus, e arranjar mais conhecimento, Senhor. Leva ela em paz, como tu sempre faz, Senhor Deus, e traz. Sabe, Senhor Deus, a preocupação do teu filho, Senhor. Tira também essa preocupação da minha vida, meu Pai. Abençoa a tua filha. Leva eles em paz, meu Pai. Que a tua mão seja sobre ela nessa viagem. E tudo que ela necessitar nessa viagem, meu Pai, que tu esteja presente para guardar, para abençoar e para livrar em todas as áreas, meu Pai. Nós abençoamos ela com toda sorte de bênção, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Então, só vamos encerrar, né? Vamos orar pelas cartas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te apresentamos, Deus, essas cartas, meu Pai, que cada um dos teus filhos, Senhor, escreveram, meu Pai, colocando a confiança no Senhor, Deus. Nós cremos, meu Pai, no seu poder, nós cremos, Deus, no seu agir, meu Pai, que o Senhor já está agindo, Deus, na vida de cada um, que o Senhor, Deus, já está abençoando, Deus, esses pedidos, meu Pai, que o Senhor já está abençoando as vidas dos teus filhos, entregando, Deus, aquilo que eles pediram, meu Pai, e até mais, Deus, porque o Senhor é um Deus abundante, é um Deus que faz infinitamente mais, Deus, do que aquilo que nós pedimos ou do que aquilo que nós pensamos, meu Pai. É isso que nós te pedimos, Deus, e já te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Jesus, glórias a Deus. Amém. Na terça-feira nós estaremos aqui, né, no culto, como a gente tem toda terça-feira, né, às 8 horas da manhã. É um culto de oração e tem sido uma bênção. No domingo, novamente, nós estaremos aqui, né, eu não estarei, mas os irmãos estarão, o pastor está, todo mundo vai estar. E com certeza vai ser uma bênção. E vamos orar agora, encerrando e receber a bênção final.
Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, nessa noite por ter vindo à tua casa, meu Pai, porque nós ouvimos a tua palavra, meu Deus, porque nós participamos da Santa Ceia do Senhor, Pai. Nós colocamos diante de ti, Deus, esse mês, Senhor, que está começando hoje, meu Pai. Que em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor, Deus, esteja cuidando das nossas vidas, o Senhor esteja nos abençoando, meu Pai, o Senhor esteja quebrando laços, meu Deus, o Senhor esteja derramando as tuas bênçãos sobre a vida dos teus filhos, meu Pai, nos guardando, Senhor, e nos livrando de todo mal, em nome de Jesus Cristo, Deus. Abençoa essa semana, meu Pai, esse restante de domingo, esse restante de noite, leva os teus filhos em paz para suas casas, meu Pai, é isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Você seja a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, que todos possam dizer amém. Vamos em paz em nome de Jesus.